Olá, Pérolas! Estamos aqui em mais um vídeo do canal e hoje vamos falar sobre estrutura de alongamento. É muito importante você, além de saber fazer um alongamento com excelência, saber todos os detalhes de uma estrutura. Eu sempre ensino em todas as minhas especializações, todos os meus treinamentos, tanto a estrutura de alongamento quanto a anatomia da unha natural. É de extrema importância esse assunto e não pode passar em branco. Eu sou Milena Klunk, instrutora de unhas e manicure há mais de 12 anos e há mais de 5 anos trabalho com a técnica de acrílico moldado. Hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre estruturas de alongamento e eu vou mostrar para vocês aqui todos os pontos importantes que vocês precisam cuidar, prestar atenção e ficar atentas na hora de fazer a estrutura do alongamento de vocês. É muito mais importante você saber a importância técnica de uma estrutura, saber o porquê é importante cada ponto do que fazer um alongamento em si sem prestar atenção nesses detalhes. Então vamos lá, vamos fazer aqui o desenho e eu vou explicar para vocês esses pontos e eu quero vocês praticando e observando na mesa do dia a dia de atendimento de vocês. Então vamos lá, vou demonstrar para vocês então toda a nossa estrutura de um alongamento, tá? A gente começa sempre pela área da cutícula, cuidando sempre o ponto de não encostar o produto na pele. Então essa é a região aqui que a gente precisa ter muito cuidado. O produto deve ser afastado 1 milímetro da nossa pele, tá? Então a gente não pode encostar nessa região da nossa cutícula, é um dos pontos mais importantes. O segundo ponto é o nosso ápice, que é essa partezinha aqui da nossa estrutura. O ápice, ele não pode ser muito alto e nem muito baixo. Toda a estrutura precisa ter um ápice. Essa marcação aqui. Ele não pode ser muito alto, não pode ter um calombo muito alto e não pode ser muito baixo. É ele que sustenta a nossa estrutura. Notem que quando eu mexo o meu alongamento, ele mexe também. Concentra toda a pancada aqui. Então, ele precisa ter, tá? Eu gosto de um ápice bem natural. Não gosto de um ápice muito alto, que fica um calombo aqui. E um ápice muito baixo também não tem durabilidade. Então, eu sempre faço um ápice mais naturalzinho, mais baixinho, tá? Mas ele tá ali. Então, um ápice serve para ter resistência, para dar resistência à nossa estrutura e para absorver as pancadas também e concentrar as pancadas aqui, para não machucar a nossa lâmina natural, tá? O terceiro ponto é as nossas paredes laterais. As laterais da nossa estrutura, tá? Então, a nossa parede lateral, ela precisa ser simétrica. A gente não encosta na área da cutícula, e ao mesmo tempo elas são simétricas, dependendo do formato. Nenhuma é diferente da outra, tá? Então as paredes laterais precisam ser simétricas. O quarto ponto é o arco superior e o arco inferior, que são os arcos que as nossas estruturas precisam ter, curvaturas, desde daqui do ápice até a ponta, ele precisa ser curvado. Ele não pode ser um alongamento totalmente reto ou na parte do ápice curvado e na parte da ponta reta. Toda nossa estrutura precisa ter arco, o superior e o inferior, tá bom? Outro ponto também é a nossa curvatura. A curvatura, ela precisa estar ali, precisa ter curvatura, tá? Mas a gente faz uma curvatura conforme a lâmina da nossa cliente. Se a nossa cliente tiver uma lâmina muito reta, a gente não pode provocar uma curvatura muito acentuada, uma curvatura muito curvada, aquela curvatura C. Por quê? Porque vai machucar a lâmina da nossa cliente, vai dar pressão na lâmina da cliente e vai fazer com que essa lâmina sofra um atrito e pode dar uma onicólise ou pode até levantar, causando danos maiores, tá? Então, a curvatura precisa estar aqui, porque ela é responsável pela pancada do nosso alongamento. Toda pancada da nossa estrutura concentra na curvatura, tá? Então, ela precisa estar aqui, mas ela precisa ser de acordo com a lâmina da cliente. Talvez tenha curvaturas que vocês vão precisar fazer menores,
numa unha não tão curvada, porque a lâmina não é curvada. E talvez tenha lâminas que são bem curvadas, que vocês vão ter que fazer curvatura maiores, tá? Então, sempre prestem atenção na curvatura da lâmina natural e prestem atenção também para fazer uma curvatura natural, não uma curvatura exagerada. Já foi a época que a gente fazia aquelas unhas super curvadas, extremamente em C, e ficava totalmente artificial. Agora a gente preza pela naturalidade e pela segurança da lâmina da cliente de vocês, tá? Então sempre prestem atenção na curvatura. E o último ponto importante é a extensão da lâmina. Extensão da lâmina e extensão da borda livre, tá? Que é o nosso comprimento. O que eu sempre falo para as minhas alunas? A gente precisa dar segurança para a cliente e ela precisa ter um alongamento que vai trazer conforto para ela e não vai trazer danos na saúde dela, tá? Não vai trazer dores para ela. Então, a lâmina indicada, a extensão da borda livre e a lâmina precisa ser 50-50. 50 de borda livre e 50 de lâmina natural, tá? Mas, se a minha cliente quiser maior, pode fazer maior. Se ela quiser menor, pode fazer menor. A gente sempre instrui a cliente o que é bom para ela e o que a gente aprende, mas a cliente também manda, né? Então a gente mostra para ela o que é seguro, mas depois no final ela escolhe, tá? Por quê, gurias? Por que é sempre indicado 50-50? Porque é que nenhum prédio, tá? A gente precisa dar segurança na estrutura. Se o nosso prédio tiver a sacada maior, vamos fazer um prédio bem baixo, bem pequenininho aqui, ó. Aqui é o meu prédio. A sacada do prédio, ela é sempre menor que a estrutura do prédio. Se eu fizer uma sacada maior que a estrutura do meu prédio, a pessoa que estiver aqui vai estar em perigo. Não vai estar em segurança, porque a probabilidade dessa estrutura da sacada cair é muito alta. A unha, o alongamento é a mesma coisa. A gente sempre precisa fazer uma estrutura menor do que a lâmina ou compatível, do mesmo tamanho, para que a cliente tenha uma estrutura segura, para que numa pancada não levante e não machuque, tá? Então, sempre cuidem. Uma estrutura muito pequena também, se for aqui, por exemplo, um 80 e 20, também não é uma estrutura indicada, porque vai ter pouca extensão e o atrito lá no ápice vai ser muito maior. Então, a probabilidade desse alongamento descolar será mais fácil. Então, o indicado é sempre metade, 50-50. Mas no final, a cliente escolhe o que ela acha melhor para ela e o que ela gostaria, tá? A gente dá as opções, a gente mostra com o nosso conhecimento, mas depois ela escolhe com base no que a gente falar. Então, é a nossa obrigação mostrar para ela todos esses dados quando ela for escolher uma estrutura para lâmina, quando ela for escolher o tamanho do alongamento dela. Vocês viram o quanto é importante saber todos os pontos da estrutura de um alongamento? E esses pontos vocês não usam somente para técnica de acrílico moldado, hein? Eu dei uma dica aqui rara que vocês vão usar em todas as técnicas de alongamento. E para você que quer se especializar, que tem dificuldades com alongamento, que quer ter uma técnica nova para mostrar para sua cliente e para desenvolver no dia a dia em mesa, eu faço um convite para você. Dos dias 8 a 11 de janeiro vai ter um evento totalmente online e gratuito lá no Instagram, no qual eu estarei mostrando para vocês e ensinando toda a parte técnica de um alongamento e pontos importantes para que vocês se desenvolvam e faturam mais no final do mês. Então comece um ano com conhecimento novo. Eu espero vocês lá na rede vizinha, basta seguir o meu perfil e ativar todas as notificações e quando for próximo ao evento a gente vai postar tudo lá. Então não percam nenhum conteúdo e já aproveitem e me seguem aqui no canal, comentem, curtem, compartilhem, coloquem dúvida que vocês têm sobre esse vídeo ou conteúdos que vocês querem que eu traga para vocês. E eu espero vocês na próxima quarta com um vídeo muito interessante e conteúdos aqui para vocês. Até breve, Pérola!